Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária, o único canal do YouTube que traz para você as diferentes áreas da medicina veterinária pela ótica de quem trabalha nelas. Embora os estudos nessa área sejam antigos, sabemos que existe um hiato para a aplicação do conhecimento de comportamento de bovinos na rotina diária das fazendas e também pelo próprio médico veterinário que trabalha com ruminantes. Hoje eu converso com o professor Marcelo Cecim, mentor da CalMed, que desenvolveu inteligência artificial para o monitoramento e reconhecimento de mudanças de padrão que podem indicar precocemente a ocorrência de doença em vacas. Ele também é o idealizador do Traduzindo Vacas, um método de análise comportamental que permite que pessoas envolvidas na cadeia do leite entendam e interpretem o comportamento dos bovinos. Me siga nas redes sociais, no @canal Papo de Veterinária no Instagram, onde eu trago diversas informações bacanas sobre a profissão para você. Nosso podcast Papo de Veterinária com Thaís Rocha também está disponível em diversas plataformas de streaming e toda segunda-feira temos episódios novos no ar. Vamos juntos? Olá, seja bem-vindo ao Papo de Veterinária, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. O professor Marcelo Cecim é médico veterinário graduado pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele fez mestrado em produção animal com ênfase em etologia pela Universidade de Illinois e doutorado em endocrinologia pela mesma universidade. Ele é professor na Universidade Federal de Santa Maria e é idealizador do projeto Traduzindo Vacas, um método de análise comportamental de vacas leiteiras. Então, seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui. Professor, geralmente eu começo perguntando para os nossos convidados se eles sempre tiveram desejo de ser médicos veterinários. Com o senhor foi assim também? Muito interessante a pergunta. Eu acredito que sim. Sim, nunca pensei em outra profissão. O que tem de diferente é que apesar de eu ter contato com o meio rural quando criança, a minha paixão sempre foi o adestramento de cães. Eu sempre trabalhei com cães, tive canil, adestro cães até hoje como hobby. E por isso eu optei por fazer medicina veterinária, né? E era bastante jovem quando entrei na universidade e já no primeiro semestre iniciei um estágio no hospital, na clínica de pequenos animais. E aí eu me dei conta, veja só que o veterinário de pequenos animais ele trabalha muito mais com doenças de cães do que com cães propriamente dito. Essa foi a minha primeira frustração profissional, eu diria. E foi justamente isso que acabou me levando a trabalhar com bovinos. É bem interessante pensar que, na realidade, o senhor já veio de um pensamento ali, uma base de comportamento, né? Trabalhar com adestramento de cães, com certeza, está muito direcionado para a questão da etologia também, e hoje o senhor trabalha nessa área com bovinos, né? Com ruminante. Isso. Então, eu acho bem... Curioso que eu demorei bastante tempo para voltar, né? Para fechar esse círculo, vamos dizer assim, e voltar para o comportamento. E naquela época não era tão comum assim essa questão da preocupação com o comportamento como é hoje em dia, né? A etologia vem crescendo e vem mostrando a sua importância ao longo aí dos últimos anos, mas essa ponte entre o que é feito na pesquisa e as pessoas, né, o público geral realmente ter essa percepção da importância do comportamento, principalmente considerando animais de produção, é relativamente recente ou não? Sem dúvida que é, né? Se nós olharmos, por exemplo, a primeira definição vamos dizer assim, o primeiro esforço nesse sentido veio da Comissão Brahms, 1965, né, onde criaram as 5 liberdades, e elas eram essencialmente voltadas para aves e suínos, que eram criados de uma maneira muito difícil, vamos dizer assim, naquela época. Já com bovinos, né, onde a intensificação da produção ela veio bem mais tarde, e com isso veio a questão bem-estar, hoje ela não só é entendida como algo que pode se tornar um gargalo na produtividade, mas também como quase uma necessidade ética, né? Uma questão moral de que se nós produzimos, se nós mantemos animais de produção,
sim, nós somos responsáveis pelo seu bem-estar. Mas ainda hoje a gente percebe que no meio rural, principalmente, às vezes é bem difícil introduzir esses conceitos que deveriam ser básicos para qualquer área da medicina veterinária, né? A gente percebe que ainda tem muito uma cultura que eu acredito que não seja só regional, ela é bem difundida, da questão de, às vezes, não ter essa preocupação com o bem-estar do animal e com o seu comportamento natural. Então, isso representar um problema para questões de produtividade, de sanidade, e o produtor, muitas vezes, não conseguir alcançar a dimensão que essa preocupação deveria ter dentro do seu sistema de produção. Então, quando o senhor saiu do Brasil para fazer a sua pós-graduação, qual foi digamos assim, o impacto que isso teve na sua formação e na sua trajetória para começar a trazer esse conhecimento para cá? Vamos lá. A história fica um pouquinho mais comprida, né? Quando eu saí do Brasil, a ideia era passar 3 meses fora só, e esses 3 meses se transformaram em 10 anos. E a ideia era aprender alguma coisa sobre confinamento de gado de corte, já que toda a minha formação na universidade, então, havia sido direcionada para gado de corte. Não tinha experiência absolutamente nenhuma com leite. E aí, a partir do momento que surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação, de entrar numa escola de zootecnia e trabalhar com comportamento, eu precisava uma forma de me manter, né? Já que eu não tinha bolsa, não tinha nenhum tipo de auxílio fora. E a maneira que eu achei, um trabalho onde eu conseguia conciliar trabalho e estudo e me sustentar, era de ordenhador, em uma fazenda muito próxima da cidade. Então, eu fazia a ordenha das 4 da manhã e a ordenha das 8 da noite. E essa foi meu primeiro contato, vamos dizer assim, com gado leiteiro, né? Que hoje eu acabo dedicando boa parte da minha vida a isso. Então, dá para dizer que foi um contato tardio, assim, com gado leiteiro. Mas essa era uma forma de eu me manter, eu continuava, assim, voltado para o gado de corte. E foi, acho que em 1986, 87, eu participei de um curso, eles chamavam de clínicas, né? Uma clínica com um vaqueiro americano muito famoso, Bud Williams, que ele dava esses treinamentos, né? E ele divulgava essas ideias daquela coisa muito simples, sabe? Muito óbvia que transforma as pessoas no manejo de animais no campo. No Brasil, a gente ainda tem muito aquela filosofia que eu diria que se assemelha a perseguir gado, no tempo que o gado era chucro e era abatido simplesmente para tirar o couro. Eu vejo muito da maneira com que os nossos cachorros trabalham, vejo a maneira que as pessoas trabalham, elas perseguem as vacas, né? Não necessariamente as juntam. Então, sim, tem um caminho, eu diria assim, bastante longo em mudar a maneira com que as pessoas veem e trabalham com os animais. Eu já estou achando incrível a sua história, porque a gente percebe, né, ao longo da graduação, como os alunos têm essa preocupação em acharem que, às vezes, se não tem um contato muito próximo com uma determinada área, talvez a pessoa não consiga se desenvolver naquilo ali. E aí a gente percebe, dentro de uma trajetória, que para aproveitar uma oportunidade de formação em uma área que, apesar de ser com bovinos também, a gente sabe que tem diversas diferenças, né, no manejo de gado de corte, de gado de leite. Sim. O senhor se inseriu na questão do gado leiteiro, né, para trabalhar ali no dia a dia, e a partir daí começou a desenvolver esse conhecimento na área. Então, é bem bacana, porque eu acho que já traz essa percepção para o aluno, né, que a gente não precisa vir dentro daquele molde ali só aquilo que eu já convivo vai me possibilitar ter uma carreira de sucesso ali na medicina veterinária, né? Na verdade, assim, Thaís, hoje eu fiz 3 anos de docência nos Estados Unidos, mais 26 anos de docência no Brasil. E treinei uma infinidade de técnicos de campo, de mestrandos, de doutorandos, que hoje são docentes ou pesquisadores. As pessoas de mais sucesso, ou que elas evoluem mais rápido dentro de um processo de treinamento, seja de graduação ou de pós-graduação, são aquelas que não tinham contato com a área. É mais fácil treinar gente que vem do asfalto do que pessoas que vêm do campo, né?
e principalmente mulheres. Hoje a veterinária é uma profissão feminina, né? Uma tendência que ela vem, que ela é mundial, né? E ela vem acontecendo desde a década de 80, hoje muito fortemente, né? O nosso grupo na Universidade de Medicina de Ruminantes, ele é quase que 100% feminino, né? E são meninas que vêm da cidade, que também nunca tiveram contato e se tornam profissionais extremamente competentes e respeitadas. Então, eu acho que essa coisa de ter a cabeça aberta, sabe? De estar disposto a aprender coisas novas, né? Que tu entende que não sabe, por isso sabe que tem que aprender, ajuda muito, ajuda mesmo. E aí, professor, pensando no estabelecimento do seu método de trabalho, como é que foi esse processo para o senhor chegar no Traduzindo Vacas? Vamos lá, também outra história um pouquinho curiosa, né? Quando eu larguei da pesquisa puramente acadêmica, né? Eu trabalhava com perfil mineral, já que a minha formação é em endocrinologia. De certa forma, me desestimulei com esse processo de pesquisa acadêmica pura e iniciamos um projeto de desenvolvimento. Tá? E o curioso é que iniciamos esse projeto, eu e 2 meninos alunos da engenharia, né? Um da graduação ainda, outro recém-graduado, no desenvolvimento de um sensor que monitorasse comportamento, tá? Para gado leiteiro. E isso foi o que deu origem à Calmed, né? A Calmed hoje é uma empresa, a maior empresa de monitoramento de comportamental em gado de leite. Nós temos perto de 100 mil animais já monitorados, né? Hoje no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, na Bolívia, nos Estados Unidos e no Canadá. E foi um projeto, vamos dizer assim, que nasceu dentro da universidade, dentro da incubadora, né? E quando nós iniciamos esse processo, porque a Calmed hoje ela presta um serviço, a coleira é simplesmente uma ferramenta, né, que faz parte desse serviço de acompanhar animais e dizer para o produtor que animais estão próximos de entrar em cio, que animais estão próximos de parir e que animais, acima de tudo, estão ficando doentes, né? E aí o sistema começava, e nessa área eu trabalho ajudando a construção da inteligência artificial, de transformar esses comportamentos em algoritmos, né, que o sistema roda sozinho. E quando começaram a surgir esses primeiros alertas de saúde, e nós tínhamos contato com os produtores, essencialmente por grupo de WhatsApp, né, naquela época, havia uma alteração e no sentido de tentar ajudar tanto o técnico ou o produtor da fazenda, eu perguntava como é que estavam os scores clássicos da zootecnia, como, por exemplo, como é que está o score de locomoção desse animal, o score de enchimento abdominal, ou o score de enchimento ruminal, se ele tinha alguma expressão de dor. E eu comecei a me dar conta que pouquíssimos técnicos usavam esse tipo de conhecimento, muito embora eles ouviram falar na universidade, os produtores nem sequer conheciam esses scores simples, né? De como classificar a maneira com que uma vaca está se mostrando para ti. Então, essa foi a origem do Traduzindo Vacas, né? Daquela coisa que ela passou de uma necessidade que a inteligência artificial criou, que ela reconhece animais que estão diferentes, de uma forma muito sensível, né? Muito antes deles ficarem doentes, só para te dar um exemplo desse processo, assim, hoje o comportamento de uma vaca, ele se altera em torno de 5 a 7 dias antes dela ser diagnosticada com uma tristeza, 3 a 4 dias antes de uma mastite, 9 a 11 dias antes de um deslocamento de vomagem. Então, nós tínhamos toda essa sensibilidade, mas eu não sabia o que o animal ia ter, né? E isso as pessoas têm que aprender. E hoje não existe, acho que tão cedo não vai existir nenhum sistema de monitoramento que diga esse animal vai desenvolver esta doença. Então, nós precisamos, à medida que nós geramos esse tipo de informação precoce, né, de alteração comportamental, nós precisamos de pessoas capacitadas do outro lado lá, aquele cara que está do lado da vaca, e esse eu acho que é a pessoa mais importante no processo, depois da vaca, né? Só que a vaca não é uma pessoa, essa pessoa precisa ter intimidade, acima de tudo, com o animal e conhecimento dessas técnicas para entender essas coisas, como a gente diz que as vacas sempre nos dizem, né? Mas raramente nós entendemos.
É muito interessante pensar nesses aspectos. A gente tem a questão da extensão, de uma certa maneira, né? Trazer um conhecimento gerado dentro de um ambiente universitário para aplicação no campo, que a gente sabe que é um gargalo importante da pesquisa, e aí o senhor vem nessa frente aí, fazendo essa comunicação e desenvolvendo esse software para identificação precoce de animais que já têm essas alterações comportamentais, possivelmente por alguma doença, e a gente percebe também que infelizmente, uma questão muito básica do médico veterinário de campo continua sendo um grande déficit, né? Que é a questão do olho clínico, do exame físico bem realizado, né? Daquele tempo dedicado para avaliar aquele animal que tem um comportamento diferente, que tem uma manifestação ali que é importante para conseguir chegar ao diagnóstico. Então, a gente que está dentro do ambiente acadêmico, né, eu tenho bem menos tempo de experiência que o senhor, mas a gente já pega alguns casos assim, dos colegas de campo enviando, né, fotografias, áudios. Eu estou com o animal assim. Tá, você auscultou? Você fez o exame físico? Você aferiu uma temperatura? Não. E aí a gente fica com esse vácuo dessa formação do médico veterinário clássico, né? Que é aquele técnico que tem a capacidade de pegar um estetoscópio, de fazer um exame físico, de pegar ali um termômetro, ou até aqueles recursos mais modernos que a gente tem, né? Dos medidores de beta-hidroxibutirato que você faz ali na fazenda, por exemplo, e a gente percebe que tem um pouco ainda dessa falta de desenvolvimento na área que é predominantemente do médico veterinário, essa função, né? Yeah. Então, acaba sendo bem complicado. A gente tem que correr muito atrás ainda para o técnico de campo. A gente sabe que tem profissionais extremamente qualificados, mas a gente sabe que falta um pouco desse olhar e a gente percebe isso já na graduação. Às vezes, aquela falta de vontade do aluno de, não, eu não vou escutar um animal que está normal, porque eu já fiz isso uma vez, em uma aula. Né? E aí a gente fica naquela insistência. Deixa eu colocar duas situações que eu acho que é bastante relacionado ao que tu falaste, né? Cada vez mais nós vamos ter mais informações sobre os animais, né? E nós nos tornamos responsáveis por aquilo que sabemos, né? Então, hoje tem muita possibilidade de se ter, vamos dizer assim, um olhar mais preciso, mais íntimo da situação do animal. Mas também eu vejo que o pessoal, na ânsia de acelerar serviço, acaba atropelando um estágio, assim, para mim, extremamente importante hoje, do exame de qualquer animal, que é aquilo que eu chamo de observação velada, né? Tu observares o animal no ambiente dele, sem ninguém mexer, sem que ele perceba que tu estás observando. Deixa eu te dizer da onde é que surge isso aí. Todo veterinário, ele gosta, né, para agilizar trabalho, de ter um animal preso no brete, quando ele chegar para examinar, né? Então, tá ali pronto, é mais rápido. Só que quando isso acontece, ou mesmo quando o veterinário vê o animal, aquele animal lá que ele vamos dizer, ele recebe uma queixa do tratador, o que a gente faz? A gente fica encarando o animal para ver se descobre alguma coisa, tu fica olhando quase que fixamente para o animal. Aí tu entende que esse animal precisa ser examinado, né? Aí a gente, ou sozinho, o gado leiteiro que é mais nosso, ou com a ajuda do pessoal de campo, nós apartamos e isolamos esse animal. E aí ele vai para um tronco de exame e ele é preso. E nós chegamos por trás ou pelo lado. Curiosamente, isso é a mesma coisa que um leão faz antes de matar uma vaca, né? Encara, e esse é um problema seríssimo, cada vez que nós encararmos uma vaca, ou qualquer animal presa, não precisa ser uma vaca, né? Ela tem lá no interior dela, né? Parece que a amígdala delas, que é o centro do medo, ela já vem pré-programada que cada vez que eu for encarada por uma criatura que tem os olhos na frente da face, assim, é assim a conformação da cabeça dos predadores, cada vez que isso acontecer, eu vou ligar o modo desespero, ou o modo medo, né? E dessa forma ela vai fazer todo o possível para esconder tudo que ela tem dentro. Isso é um instinto de qualquer animal presa, é esconder as suas fraquezas, né?
Então, cada vez que a gente faz isso, que a gente encara, aparta e coisa, o que a vaca puder esconder de ti, ela vai esconder. Então, quando nós encontramos algum achado no exame clínico, deixa eu dizer que são apenas coisas que a vaca não teve capacidade de esconder, né? Então, a gente chega atrasado. Isso é que eu quero dizer, né? Essa observação velada, que a gente olha o animal, observa antes de prender, antes de pegar, ela nos dá uma janela de oportunidade de reconhecer animais que não estão bem, né? Muito antes de que eles venham a estar mal. E é isso que diagnóstico precoce hoje na minha cabeça quer dizer, né? O animal que não está bem, ele deve ser, vamos dizer assim, olhado com mais frequência, não necessariamente preso e coletado amostras, né? A partir do momento que ele tiver, sim, uma alteração nesses scores que eu mencionei, tá? Que ele tiver expressões de dor, que ele tiver expressões depressivas, que ele tiver uma queda da score de enchimento ruminal quando comparado com os outros animais do lote, sim, isso justifica o animal ser examinado. Mas esses comportamentos têm que ser observados antes, né? Porque uma vez que a gente mexe com eles, eles vão fazer o possível para esconder. E aí, eu acompanho o conteúdo do senhor pela página do Instagram, né? E a gente sabe a qualidade e o nível de informação que o senhor traz de forma gratuita para as pessoas que acompanham o seu trabalho. E a importância disso, e às vezes é um pouco... não vou dizer frustrante, assim, é estimulante ver o seu trabalho, mas a gente perceber a diferença do que existe na realidade de campo, na maioria dos lugares, e até, às vezes, no próprio ambiente universitário. Então, você vai pegar um animal ali para uma aula prática, e você percebe que, às vezes, o funcionário da universidade não tem um treinamento adequado para conduzir aqueles animais de forma tranquila para um tronco, para você usar o animal para aula prática, e aí fica aquele vucu-vucu, né? Aquela confusão, e o animal desesperado e quer arrebentar o tronco, e aí o aluno, né, hoje em dia, bem mais sensibilizado pelas questões de bem-estar animal do que era na época da minha graduação, né, e antes disso, naquela coisa de, professora, mas não, tem que bater na vaca para conduzir ela do tronco, tem que empurrar o animal, e aí a gente às vezes fica naquela situação de precisar de todo um processo para que isso seja realizado de forma mais tranquila, né? E aí é bem interessante a gente perceber a disponibilidade que existe hoje em dia desse tipo de treinamento para que as pessoas que lidam com os animais tenham mais ferramentas e mais conhecimento para que isso seja feito de forma adequada, mas ainda assim não é tão amplamente utilizado na prática, né? Como é que vem sendo a difusão do trabalho do senhor? E a gente sabe que tem outros profissionais, né, nessa mesma linha de desenvolver uma forma mais adequada de condução desses animais e de monitoramento ao longo do tempo. Você acha que tem algum perfil regional, às vezes alguma região que está mais desenvolvida nesse aspecto, pela sua percepção ou não? Isso já está mais difundido pelo país? Vamos lá. A ciência da etologia, ela não é necessariamente nova, né? Você estuda comportamento animal há muito tempo. Só que até isso se transformar em técnicas de manejo, né? E essas técnicas de manejo chegar no chão da fazenda, isso sim é uma experiência nova, né? E eu sempre digo nesses processos de treinamento, inclusive dentro do processo de certificação de bem-estar das fazendas leiteiras, né, que nós temos um selo hoje no Brasil, todo um processo de auditoria por uma terceira parte, eu digo que essa cultura de bem-estar, ela não pode ser um cursinho, ela não pode ser uma planilha, ela não pode ser um checklist na mão do funcionário, ela tem que se transformar numa cultura que está dentro da cabeça dele. Ele passa a pensar assim, né? E eu acho que essa é a maneira de perenizar esse processo, transformar isso em uma cultura. E está crescendo, a gente tem um caminho muito longo para andar, muito, muito longo, né? As pessoas têm mania de achar que bem-estar é para uma determinada raça de vaca leiteira que vive dentro de um freestyle e que não se aplicaria para animais a campo. Todas as vacas são iguais, elas sentem, veem, elas sentem as mesmas dores, sabe? Eu diria, têm os mesmos desejos e frustrações, inclusive, né? E é claro que isso é
agravado pela intensificação do processo criatório. Então, à medida que tu tens animais que têm um desafio produtivo maior, né, e que estão mais longe do seu ambiente natural, isso acaba se exacerbando, né? Porque cada vez que nós prendemos uma vaca, vamos dizer assim, ou que nós as confinamos, nós assumimos toda a responsabilidade por dar, para entregar a ela aquilo que ela tinha na natureza, sabe? Onde ela pode escolher um lugar seco para deitar, ela pode escolher pastar aqui ou ali, ela pode escolher ficar perto dessa ou daquela vaca, que ela venha a gostar ou não gostar, que é muito comum. Todas essas possibilidades de escolhas, né, elas vêm diminuindo com o processo de intensificação. Então, a gente tem que garantir que conhece essas necessidades, né, e que procura supri-las para a vaca e reconhecer, acima de tudo, como é que a vaca nos comunica que isso ou aquilo não está bem, ou que está bem, né? E essencialmente isso é o Traduzindo Vaca. São técnicas muito simples, sabe? Nós já treinamos crianças de 9, 10 anos, idosos de 80 anos, sabe? Que não têm formação técnica nenhuma, mas que justamente por serem coisas que eles viram a vida inteira, mas não necessariamente sabiam o que queria dizer, que se torna fácil, Thaís. E eu gosto muito nesses treinamentos ou palestras, né, para produtores ou para colaboradores do meio rural, quando se está falando alguma coisa e eu vejo a pessoa se mexer na cadeira e brilhar o olho, e eu sei, ela já viu aquilo. Ela já viu e ela já ficou intrigada e agora ela está sabendo o que quer dizer e como é que pode. Então, está evoluindo e eu vou te dizer assim, ó, eu acho que está evoluindo rápido, né? Está evoluindo rápido, sim, agora com o fim da pandemia e o retorno de possibilidade de treinamentos presenciais, dá para notar que o pessoal estava com essa demanda represada, né? Então, sim, eu acho que vai começar a andar mais ligeiro agora. Ainda bem, né? Sim. Já não era sem tempo. E, professor, o senhor acredita que esse aumento de demanda, ele vem muito por uma questão realmente da percepção dos próprios criadores sobre as necessidades de conhecer o comportamento da vaca e todas as suas necessidades, ou isso aí também é um pouco de pressão do mercado para essas certificações de bem-estar? De ambos, né? Mas hoje eu, inclusive, já mencionei em 2, 3 palestras algo que vem sendo discutido na Europa e nos Estados Unidos, que é a manutenção da nossa licença social para produzir. Hoje o produtor de leite, o produtor pecuário, né? Ele goza dessa autorização social, aonde as pessoas acreditam que tu és capaz de trabalhar e tu vai cuidar dos animais de uma maneira adequada. Então, a sociedade entrega isso ao produtor. E claro que isso dá muita flexibilidade, dá baixo custo e tudo. Do outro lado, e às vezes o que se chama um evento gatilho, né? Como um vídeo de maus tratos, um vídeo de abuso, né? Isso começa a gerar na população uma série de inquietações e desconfortos em relação de como está sendo produzido o alimento que ele consome. E eu acho que esse é um impacto atual, mas vai ser um impacto tremendo no futuro, porque hoje, vamos falar de lácteos, né? Hoje o produtor, a mãe na gôndola, no corredor do supermercado, ela tem uma infinidade de escolhas, né? O que há 20, 30 anos atrás bastava produzir leite e era leite ou refrigerante, algum suco de frutas, né? É o único suco, na verdade, que tem. Hoje não, hoje existem muitas opções, as pessoas são tentadas a experimentar coisas novas, mas, acima de tudo, elas também, com essa informação ou com essa dúvida sobre como o alimento é produzido, elas também são tentadas a deixar de consumir. Então, sim, essa é uma obrigação de nós, técnicos, né, e dos produtores, porque ninguém quer maltratar um animal, nem o produtor nenhum quer fazer isso, né? Muitas vezes ele não é profissional o suficiente para segurar os seus, vamos dizer assim, o seu temperamento no momento de algo inesperado ou imprevisto. Então, essa pressão da sociedade, essa pressão do consumidor,
E me incomoda que muitas pessoas do setor leiteiro não se deram conta disso aí. O pessoal ainda discute preço de leite. Vai ser muito complicado se as pessoas simplesmente pararem de consumir. Aí sim o preço vai cair, né? Então, essa é uma demanda atual, uma preocupação futura, porque está chegando no Brasil, sim, coisas que acontecem ao redor do mundo, né? Dessas preocupações, e no leite nós temos duas preocupações assim sérias, né? Que é o abate de machos logo após o nascimento, e isso está se resolvendo, né? E outra é a separação, mãe e filho, também logo após o nascimento. Isso são coisas que incomodam muito as pessoas. São questões realmente bem, bem complicadas e mesmo para quem trabalha no meio, elas são incômodas, né? Eu lembro durante os meus experimentos de pós-graduação, a questão dos machos, né? Você tem que... Uma coisa é você saber na teoria que isso acontece, outra coisa é você ver isso acontecendo ali na sua frente. Então, são realmente questões bem sensíveis e ainda bem que já está se tendo um olhar com relação a isso, né? Até para atender essa demanda do mercado também. E aí, professor, pensando no profissional que gostaria de trabalhar nessa área, a gente sabe que essa parte de etologia, de comportamento, essa base de conhecimento, ela é importante tanto para um técnico que trabalha em qualquer outra especialidade, então a gente sabe que dentro da fazenda, geralmente, o veterinário que trabalha com a reprodução é aquele que tem uma das maiores demandas, né, principalmente no leite, e os técnicos que trabalham em outras áreas muitas vezes rodam ali, né, atendendo várias demandas diferentes. E isso também pode ser uma especialidade, então a prestação de serviço específica na área. Como é que o senhor tem percebido o mercado nesse aspecto? Os alunos que o senhor forma, né, as pessoas que o senhor treina, como é que elas estão se inserindo no mercado? Nós ainda não temos um mercado assim específico que vai ocupar todo o tempo de um especialista em comportamento bem-estar animal, né? No entanto, essa área do conhecimento, eu vejo ela como tão transversal, talvez a mais transversal de todas as áreas, né? Porque isso tem que ser usado pelo nutricionista, pelo sujeito que faz reprodução, por aquele que faz clínica, por quem desenha equipamento, sabe? Não é uma área restrita ao veterinário ou ao zootecnista, sabe? Os engenheiros, os projetistas que desenham instalações, eles também têm que ter essa preocupação. Então, em primeiro lugar, essa transversalidade, eu acho que esse conhecimento ele tem que estar inserido em muitas especialidades, justamente por ser algo básico, talvez o mais básico de todos. E hoje eu já vejo, sim, alguma procura por poucos profissionais para fazer ou treinamento de pessoal ou adequação das instalações visando um melhor bem-estar. Sim, eu já prestei algumas consultorias nesse sentido, de como sugerir reformas da instalação, ou mesmo definir instalações que estão por ser construídas com esse olhar ao bem-estar. Tá? E deixa eu te dizer que isso também não é algo muito difícil, não é um bicho de sete cabeças, é um conhecimento tão básico que qualquer um pode ter, e pode começar assim, ó, Thaís, fazendo uma coisa que pouca gente faz. Passa um dia de vaca, entra lá dentro do curral e caminha onde ela tem que caminhar. Tá? Tenta deitar onde ela tem que deitar. Observa essas coisinhas básicas, sabe? Não tem muita tecnologia nisso aí. Conforto é conforto para uma vaca e para nós também. Mas é interessante porque, pela fala do senhor, eu pensei aqui em um aspecto que é bem marcante na medicina veterinária, que é essa questão de treinamento. Então, você lida com pessoas que lidam Sim. com os animais. E a gente sabe que muitas pessoas entram na medicina veterinária ainda sob aquela perspectiva de eu vou fazer veterinária porque eu amo animal e odeio gente, e, portanto, não precisarei me preocupar com a relação entre pessoas. Eu vou chegar lá, vou dizer o que é para ser feito, a pessoa vai acatar ou não, e é isso. E a gente percebe que quando a gente lida com pessoas das mais diversas esferas, desde o proprietário, funcionário, né, outros técnicos que lidam com esses animais, a gente precisa de boas habilidades de comunicação, a gente precisa se fazer entender, a gente precisa que aquela mensagem que a gente vai passar alcance o conhecimento que aquela pessoa está ali galgando para que isso seja aplicável no dia a dia. Então, como é que o senhor vê a questão do perfil dos alunos hoje em dia
que às vezes acentua um pouco mais essa questão de, ai, odeio pessoas, né? Pensando na necessidade dessa conversa, né? Desse diálogo para que a informação chegue até onde ela precisa. Esses cursos, Thaís, ele atrai pessoas, né, que não gostam de pessoas, que querem trabalhar só com animais e que não gostam de matemática. Né? E quando a gente vai trabalhar em produção animal, ou especificamente em medicina de produção, se trabalha muito mais com números e com pessoas e cada vez menos com animais, né? E isso é uma coisa que esse paradigma tem que ser quebrado, né? Preferencialmente durante os anos de faculdade. Os nossos currículos, eles são muito pobres numa formação mais humanista, por exemplo, em marketing, habilidade de negociação, porque se mudar uma técnica de manejo numa fazenda é fazer uma negociação, é vender uma ideia, né? E, claro, psicologia. Tem uma pesquisa muito interessante, né? Feita na Universidade Federal de Pelotas, que olhou características de empregabilidade para graduandos das áreas de agronomia, medicina veterinária e zootecnia, né? Então, eles pegaram grupos focais para fazer essa discussão, eram professores universitários sem inserção, professor universitário com inserção, consultores e empresas, né? Que características eles olhavam e valorizavam, ranqueando características na hora de selecionar alguém, né? Ou para contratar para um emprego, ou no caso dos professores, para contratar selecionar um orientado. E é muito curioso, assim, que ou seja, geraram gráficos pizzas, né? E o número de fatias dessa pizza ela aumentava muito à medida que se evoluía nisso aí até chegar nas empresas, né? As empresas querem pessoas com muitas habilidades que sequer são pensadas, né? pelos professores. Mas no final das contas, assim, em torno de 67% da empregabilidade de um egresso de um desses cursos, ele está alicerçado nas suas características pessoais ou humanistas. E só 34% nas características técnicas, né? E como tu bem disseste, comunicação é uma das principais, proatividade é a que ranqueou mais alto de todas, né? Não espera alguém te mandar alguma coisa, puxa à frente, habilidade de trabalhar em grupo, gestão de conflito, capacidade de resolução de problemas, independência. Olha, isso diferencia as pessoas hoje, porque técnica, né? Técnica muita gente tem, quase todo mundo tem, né? Então, as empresas, elas entendem que isso pode ser ensinado dentro da empresa. Quase toda empresa hoje tem um programa de treinamento, né? Que vai, vamos dizer assim, nivelar essas deficiências técnicas que as pessoas podem ou não ter. No entanto, essas outras características pessoais e humanistas, né? Não puramente tecnológicas, elas são bem mais difíceis de ensinar. Então, são o que nós chamamos de soft skills, né? Tu tem que desenvolver isso. Não são coisas que se ensina, a pessoa tem que aprender sozinha, né? Enxergar essa necessidade, né? E a gente sabe Exato. que, às vezes, os alunos vêm com demandas sobre coisas que a universidade não ensina, mas, ao mesmo tempo, a gente entende também que, dentro de toda a possibilidade de conhecimento que existe hoje em dia, isso vem aumentando de forma, né, quase em progressão geométrica aí. A gente vê a quantidade de artigos sendo publicados, né, o grau de detalhamento desse conhecimento, tudo no nível muito micro, né? A gente sabe que não tem como a pessoa sair da universidade sabendo absolutamente tudo que é necessário. E ela precisa desenvolver realmente esse olhar e adultecer nesse processo. Porque eu acho que a escolha pela medicina veterinária, muitas vezes, é feita muito com base naquele desejo de criança, de salvar os animais. Sim. Né? E muito distante ainda do que você precisa numa postura de adulto para você realmente perceber o que aquele meio que você quer se inserir demanda e correr atrás daquilo que você ainda não tem, né? Então, isso aí é bem importante. No fundo, né, o sucesso ele está atrelado em ajudar as pessoas e aí indiretamente acabar ajudando os animais, né? Deixa eu comentar uma coisa, eu sei que tem muita gente que te segue que é acadêmico, e uma coisa que eu vivo muito isso aí, justamente por trabalhar com uma forma de telemedicina e com construção de inteligência artificial na medicina veterinária.
Se entende que dentro de 30 anos, talvez menos, 80% de todas as atividades médicas humanas, né, elas vão ser realizadas por máquinas. Não tem por que pensar que vai ser diferente na veterinária, sabe? A gente usa os mesmos processos, os mesmos aparelhos, os mesmos tudo, já que nós não somos tão diferentes assim dos nossos parceiros não humanos. E aí eu pergunto, quando isso acontecer, o que o veterinário vai fazer? Isso é uma coisa que os médicos se perguntam. Não? O que o cara vai fazer? Ele vai fazer aquilo que máquina nenhuma faz ou vai conseguir fazer, que é ter empatia, que é sentar, é conversar, é ajudar nesse processo. E isso é uma coisa muito curiosa, assim, do que vamos comparar, por exemplo, a medicina e a enfermagem. A enfermagem ela não vai ser substituída por máquinas de jeito nenhum, tá? Porque não tem como se prever essa imprevisibilidade de um paciente que ou chora, ou foge de tomar uma injeção, ou fica furioso, achando que a enfermeira está machucando ele, né? Então, essa coisa de lidar com a pessoa, de lidar com o paciente, de lidar com o cliente, isso não vai ser substituído. O que vai ser substituído, sim, são muitas coisas que nós usamos no dia a dia de se fazer um exame clínico, né? Sim. E é bem importante a gente focar mais nessa questão do desenvolvimento humano, da empatia e do não julgamento, porque a gente percebe que muitas vezes dentro dessa realidade que o senhor falou, né? Às vezes a gente tem o perfil de alunos, muitas vezes de meios urbanos, que não têm contato com animais de produção, e se existe um julgamento com relação ao proprietário de um gato, de um cão, que às vezes foi negligente ou não conhecia algo que ele deveria fazer, com relação a grandes animais, isso é muito mais evidente. E aí fica realmente esse impasse de, às vezes, a pessoa pela frente ajudar, mas pelas costas descer o malho ali naquele proprietário, né? De que, nossa, que absurdo, como a pessoa foi capaz de fazer uma coisa como essas. E, às vezes, não se preocupar em fazer esse caminho, né? De compreender, Exato. acolher ali aquela necessidade e explicar de uma maneira que essa realidade possa ser alterada, né? Existe uma expressão, Thaís, que diz a santa ignorância, né? Quer dizer que as pessoas elas não podem ser culpadas por coisas que elas não têm a menor ideia que existem, coisas que elas não sabem. Quem é responsável, sim, somos nós que sabemos, né? Porque a partir do momento nós nos tornamos responsáveis por aquilo que a gente sabe, né? E se tu realmente tens o objetivo de ajudar animais, a melhor maneira de fazer isso é ajudando as pessoas, tá? Ajudando as pessoas a conhecer, a entender melhor o seu animal. Sim. E aí, professor, pensando nessa questão de empreendedorismo, né? De você criar novas ferramentas para começar a oferecer serviços diferenciados no mercado, existem ainda outras habilidades que a gente precisa focar. O senhor falou sobre marketing, que é super importante, né? Mas como é que foi para o senhor essa jornada de sair um pouco ali do âmbito acadêmico, né? Da pesquisa acadêmica e começar a botar o pé ali num dos aspectos que é o tripé do ensino universitário, que é a extensão e que é esse oferecimento de serviços fora da universidade? Foi uma cobrança, né? Na verdade, eu sempre gostei, sempre trabalhei com a parte de consultoria técnica, né? Mas aqui dentro da empresa da Calmed sempre me cobraram muito. Professor, tem que fazer um vídeo disso, tem que fazer, porque eu sou muito alheio vamos dizer assim, a essas novas tecnologias, né? E hoje eu tenho pessoas, por sinal, estão sentadas aqui na minha frente, me olhando, o grupo que me ajuda e que faz essas produções de vídeos, as filmagens e que realmente trabalha o marketing, porque as pessoas ainda têm essa visão ruim do marketing é uma propaganda. Não, o marketing é algo que dá poder para a informação que tu estás veiculando, né? Então, faz ela chegar mais longe e de uma maneira mais aceitável para as pessoas, né? Porque realmente eu acho que o importante num processo de venda ou de ensino, não deixa de ser a mesma coisa, não é o que a gente passa,
é o que fica na cabeça da pessoa que ouviu, recebeu, que viveu a experiência, né? Então, como se mostra isso aí é bem interessante. E hoje, né, Thaís, as pessoas são bombardeadas com uma quantidade enorme, enorme, enorme de informação. A informação está aí, tem até demais, né? Tem que filtrar. Então, tu tens que ter a habilidade de dizer bastante em pouco tempo e de uma maneira simples. E isso é um grande desafio. Não tem mais de encher linguiça, né? Ninguém vai ficar ouvindo. Sim. E é um desafio bem grande também dentro dessa realidade que a gente tem de rede social, que a gente sabe que tem muita informação bacana e bem estruturada e tem muita coisa que o acadêmico ainda não tem a possibilidade de filtrar. E provavelmente o senhor deve ser bombardeado também com vídeos. Professor, isso aqui, o que é esse negócio aqui que a pessoa está fazendo? E é isso, está certo, isso está errado? E essa questão, né, da informação que vem fora de uma contextualização acaba sendo bem complicada, porque às vezes isso reforça aquela questão que a gente conversou antes. O cara quer, com um trechinho de 30 segundos, da imagem de um animal, sem uma contextualização, sem um histórico, sem um exame, sem nada, né, sair ali com o diagnóstico, com o tratamento e ajudar o próximo, né? Então, é bem complicado esse filtro aí que a gente precisa colocar sobre as informações, né? Eu vejo muito disso, dessa, vamos dizer assim, super simplificação das coisas, né? E que quase vira um programa de adivinhação, né? Adivinhar isso menina, às vezes a gente fazendo um exame clínico completo, de cabo a rabo, acompanhando o animal, sabendo como ele é criado, tendo uma anamnese bem feita, tu não fecha um diagnóstico no primeiro momento. Imagina olhando uma foto, né? E as pessoas têm que se selecionar. Eu acho que o mercado filtra isso. Eu não me preocupo com esse, vamos dizer assim, essas tentativas de super simplificação de coisas que não são simples. Fazer clínica não é simples, né? E as pessoas vão aprender a filtrar. Eu sempre lembro de um verso de uma música gaúcha, de um cantor aqui, que diz... finalzinho do verso, tem programa bom e ruim, tipo desses pega-ratão, mas para isso tu tem dedo e o aparelho tem botão. Exatamente. Então, É uma questão essencial, né? Professor, e qual é a mensagem que o senhor tem para passar para as pessoas que gostam dessa área, que têm interesse em se desenvolver nesse mercado, né, em incrementar o conhecimento com relação ao comportamento de bovinos? A gente sabe que isso vem crescendo em várias áreas da veterinária, né, as pessoas dando um enfoque maior a isso, e para os alunos que às vezes, né, a gente ainda tem muitas universidades que não têm disciplinas relacionadas a comportamento nem a bem-estar, né? Sim. Então, o que o senhor tem para passar de mensagem para essas pessoas, às vezes de uma orientação com relação a onde buscar informação de qualidade? Temos a sua figura, obviamente, né? E todo o seu trabalho, que é claro que é uma super indicação, mas o que o senhor deixaria de mensagem para os graduandos? Não existe um sistema de treinamento, eu diria, consolidado, né, assim como tem protocolos da IATF, assim como tem livros de semiologia que mostram como tu faz um exame clínico, né? Desde o início do século passado. Isso não existe ainda, né, na questão do bem-estar, justamente porque nós vemos mudando muito a maneira com que esses animais são mantidos, né? Falando especificamente de bovinos, né? E essa tendência, ela vai continuar, e eu diria que ela vai aumentar. Deixa eu te dizer por quê. O que eu noto, né, principalmente nas nossas pequenas propriedades? Elas não são mais pequenas, né? Pega as vacas de leite, as fazendas leiteiras, elas têm cada vez mais vacas, essas vacas vivem cada vez menos, e o produtor, as pessoas e o técnico passa cada vez menos tempo em contato com cada animal. Tá? O produtor interage mais com uma máquina, com um trator, com um vagão, com a desensiladeira, do que com a vaca propriamente dita, né? Então, isso acaba se traduzindo numa perda de intimidade com o animal. E é essa perda de intimidade, de conhecer o que a vaca está olhando, sentindo e fazendo, que eu acho que sim pode acabar trazendo prejuízos em processos bastante comuns. E para a pessoa que
o técnico que vai trabalhar nessa área, entender esses processos, eu acho que é muito importante. Então, aquela coisa de ter paciência, de observar e conhecer vaca. Tem técnicas, né? Mas tem muita coisa que vai da sensibilidade também. E a gente precisa entender que os animais, eles vivem com o cérebro emocional deles. Tudo que uma vaca decide fazer ou deixar de fazer é baseado em emoções. Tá? E a gente tem que cuidar que emoções eu estou ligando e desligando. Será que eu consigo manter uma vaca o dia inteiro trabalhando no automático ou no centro do hábito, né? Fazendo coisas automaticamente? Ou seja, ela não sentiu medo ou foi desafiada nenhuma única vez durante o dia. E quando isso ocorre, por que isso está ocorrendo? São as outras vacas, são as pessoas, são as instalações, são os equipamentos, é o ambiente artificial que eu criei para ela que está afetando. Então, reconhecer essas coisas eu acho que é fundamental para que nós tenhamos animais produtivos, como nós temos hoje, mas que vivam mais, sabe? A vida da vaca, ela melhorou em muitos aspectos, inclusive em termos de conforto, né? Mas ela diminuiu muito em termos de expectativa de vida produtiva. E essa, eu diria, que é uma tendência, talvez a tendência mais nova de todas as de seleção genética, que é animais mais longevos. Nós precisamos de animais leiteiros mais longevos e para uma vaca ser longeva, é óbvio, ela tem que ter saúde, né? Com certeza. Professor, eu não tenho nem como agradecer tudo isso que o senhor trouxe nesse bate-papo, o senhor ter aceitado o convite. A gente sabe que dentro de uma agenda super apertada, né, de uma série de compromissos, às vezes é difícil, mas eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui, o senhor trazer todas essas informações. Eu fico, assim, de verdade emocionada por ter contato com um profissional tão qualificado e que tem toda essa bagagem, que traz muita informação bacana que, às vezes, a gente custa um pouco para encontrar por dentro da instituição, não ter pessoas com essa visão também, né, dentro dessas áreas relacionadas à produção de animais e etc. Então, muitíssimo obrigada. Queria aproveitar, pedir para quem está assistindo, né, aquela chamada básica, curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações. E queria agradecer e indicar que todo mundo acompanha o trabalho do senhor, quem ainda não acompanha, né, está perdendo com certeza muita informação bacana, e agradecer não só a senhora, toda essa equipe também, por esse momento agora. Obrigada. Foi um prazer, Thais. Sempre que puder ajudar, seguindo aquele nosso lema, né, no Traduzindo. Eu quero um mundo melhor para as vacas. E para a gente chegar lá, eu preciso transformar as pessoas. Obrigada, professor. Prazer.